No coração da Turquia, sob as paisagens lunares da Capadócia, existe uma cidade oculta, silenciosa, esquecida pela maioria, mas viva para quem ousa olhar abaixo da superfície. Seu nome é Derinkuyu, e ela não é apenas um buraco na terra. É um testemunho de algo que desafia todas as explicações que a história nos oferece. A cidade tem mais de 60 metros de profundidade, espalha-se por 18 andares, e segundo arqueólogos, foi capaz de abrigar até 20.000 pessoas, com animais, alimentos e água suficiente para resistir meses ou até anos, completamente isolados do mundo exterior. Mas vamos fazer uma pausa e refletir. Em que época da história seres humanos tinham capacidade, motivação e tecnologia para escavar algo tão profundo e complexo e sem deixar rastros sobre quem foram? As teorias tradicionais tentam justificar. Foi um refúgio contra guerras, invasores, contra as perseguições religiosas do Império Bizantino. Mas há um problema. A engenharia é avançada demais. Túneis com inclinação calculada, ventilação impecável, distribuição de água entre os andares, portas circulares que pesam até meia tonelada e se encaixam com perfeição milimétrica. Não há marcas de fuligem no teto. O que significa que essas pessoas não usavam tochas comuns. Então, como iluminavam os corredores? Ninguém sabe ao certo. E essa não é a única pergunta. Alguns estudiosos apontam que as pedras usadas para escavação eram tão duras que ferramentas simples de ferro ou cobre teriam se desgastado rapidamente. E mesmo assim, os túneis continuam ali, retos, lisos, calculados. Quem construiu isso, e por quê? A cidade de Derinkuyu é apenas uma das mais de 200 cidades subterrâneas encontradas na Capadócia. Muitas delas interligadas por passagens secretas, criando uma rede de túneis de dezenas de quilômetros. Uma rede, como se algo, ou alguém, precisasse se mover por baixo da terra com segurança e rapidez. E aqui começa o verdadeiro mistério. Por que, se essas estruturas foram feitas para fugir de inimigos humanos, por que esconder tanto? Por que afundar tanto? Por que selar entradas com portas gigantescas de pedra que só podem ser movidas de dentro? Quem ou o que elas estavam tentando manter longe? Existem relatos locais antigos que falam de criaturas voadoras que desciam dos céus em espiral e deuses que ordenaram aos homens que vivessem embaixo da terra até o perigo passar. São mitos, claro. Mas os mitos muitas vezes são as últimas testemunhas de algo que a história escrita tentou apagar. Em 1963, Derinkuyu foi redescoberta por acaso. Um morador quebrava uma parede no porão de casa quando encontrou um túnel. Atrás daquele túnel, outro, e depois outro. No fim, descobriu-se uma cidade inteira escondida sob seus pés, o que levanta outra dúvida. Como algo tão monumental pôde simplesmente desaparecer da memória humana por séculos? E quanto mais se explora, mais intrigante fica. Há passagens que foram lacradas, túneis que ninguém ousa abrir. Não por medo físico, e mais por um sentimento. Arqueólogos relatam sensação de desorientação, náusea, ecos que não têm origem. Poderia ser apenas o efeito da profundidade do isolamento? Talvez. Mas e se? E se essas cidades subterrâneas não forem apenas refúgios? E se elas forem bases? A Capadócia está localizada em uma região geologicamente estável, protegida de terremotos, com rochas fáceis de escavar, mas resistentes à erosão. Um lugar perfeito para criar algo duradouro, seguro e secreto. E há mais. Algumas teorias ligam Derinkuyu à ideia de civilizações muito mais antigas, até mesmo pré-diluvianas, que dominaram técnicas avançadas e simplesmente desapareceram. Outros vão além e conectam essas cidades às lendas dos Anunnaki, os deuses astronautas sumérios, que teriam deixado bases na Terra antes de partir. Fantasioso? Talvez. Mas o fato é, e ninguém sabe com certeza quem construiu Derinkuyu. Ninguém sabe com exatidão quando. E nenhuma teoria até agora consegue explicar todos os seus detalhes com precisão. Por isso, ela continua ali. Intocada. Misteriosa. Como se esperasse ser compreendida ou como se aguardasse o retorno de quem a construiu. Ao final de cada corredor,
o que resta é o eco do desconhecido. E talvez seja justamente isso que nos fascina tanto. A ideia de que ainda existem lugares no mundo onde a história, a verdadeira história, ainda está escondida. Se esse mistério mexeu com a sua mente tanto quanto mexe com a nossa, continue explorando o desconhecido com a gente. Inscreva-se no canal Enigma das Eras para mais histórias que a história tenta esconder e deixe nos comentários a sua teoria. Derinkuil foi apenas um refúgio ou a entrada para algo que o mundo ainda não está pronto para encarar?